Muito boa noite, meus amigos do canal Sob a Luz do Evangelho. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Desde já, inscrevam-se no canal, acione o sininho da notificação, deixe o like no vídeo e compartilhe para ajudar o canal a crescer, tá bom? Esse é o pedido que todos fazem, mas é um pedido feito porque o YouTube ele só entende que o canal e a mensagem deixada pelo canal é relevante se você dá o like, se você se inscrever, se você assinar, se você acionar o sininho da notificação, tá bom? Então, desde já, deixe seu like, se inscreva e compartilhe com os seus amigos, tá bom? Hoje eu quero falar o que está escrito no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 5. Hoje eu quero falar sobre os juízos de Deus, porque há dois tipos de juízos divinos. O juízo que é luz, o juízo que é aprendizado, o juízo que é exortação para a vida, o juízo que é luz para que nós possamos crescer, amadurecer e também para nos desviarmos do mal, e o juízo eterno, o juízo do qual aqueles que dele participarem estarão já condenados. Então, vamos ver esses dois tipos de juízo? O contexto desta passagem de Jesus é a cura de um paralítico que foi curado por Jesus quando ele estava ali na coisa de Betesda, na fonte de Betesda, tá? Então Jesus foi, curou, e ele continuou o discurso para os judeus. Diz assim o versículo de número 22: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do mesmo modo que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Este é o primeiro juízo que nós vemos na boca de Jesus. É o juízo da luz. É o juízo aonde traz o julgamento de Deus à consciência de todos os seres humanos. Todos nós. Os que ouviram e os que não ouviram o Evangelho. Porque crer em Cristo também não é crer na história de Jesus, nem no livro, nem no conto de Jesus. Crer em Cristo é crer na verdade, é crer na justiça, é crer no amor, na fraternidade, é escolher a vida e não a morte, é escolher perdoar ao invés de se vingar, é escolher dizer a verdade do que a mentira, é escolher ser honesto consigo mesmo
do que se auto-boicotar, se auto-enganar. Crer em Jesus é ser fiel à sua palavra, à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos. Crer em Jesus é dar ao invés de subtrair, de esconder. É ser solícito ao invés de se esconder. É estender a mão ao invés de trazer, carregar consigo aquilo que cerra o coração e não permite. Está sempre pronto a ajudar aqueles que precisam. Crer em Jesus é fazer com que a sua vida e a vida dos outros corram, fluam o fluxo do bem e não o mal. Crer em Jesus é ser um filho da paz, é trazer paz, é estar em paz, é oferecer paz. Crer em Jesus é ser manso, é ter o autocontrole sobre si próprio. Crer em Jesus é ter fome e sede de justiça e não ser imparcial, ser imparcial e não ser parcial. Crer em Jesus é amar, mesmo não sendo amado. Isso é crer em Jesus. Quem decidiu caminhar assim, conhecendo o Evangelho ou não conhecendo, esse crê em Jesus. Crer em Jesus é diferente. E esse juízo que chega às nossas consciências de modo muitas das vezes inimagináveis e impensáveis, ele chega em todos os seres humanos, de todas as tribos, povos, línguas e nações, como diz o livro de Apocalipse. Porque ele é um juízo universal que chega na mente e nos corações de todos os seres humanos, principalmente daqueles que conhecem o Evangelho. Esses que decidem a se viver, como o próprio Jesus disse, não entra em juízo condenatório, não entra em juízo para a destruição, não entra em juízo para a morte, porque eles passaram da morte para a vida, como o próprio Jesus diz aqui no versículo de número 24. Passaram da morte para a vida. Ao passo que, no versículo 29, ou melhor, 28, diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Jesus não usa nem o termo juízo, porque a ressurreição já é para a vida, porque eles, em vida, decidiram acatar o juízo que trazia a vida, o juízo que martelava nas suas consciências,
E eles decidiram dar razão àquela voz inconsciente do Espírito de Deus que emula em todo mundo para o bem. Como Jesus disse, os que fizeram bem para a ressurreição da vida. Eles não entraram mais em juízo, eles não entram mais em juízo condenatório, eles não precisam passar por nenhum tipo de julgamento, porque todos os julgamentos foram feitos nas suas consciências, e eles deram razão ao julgamento, ao juízo de luz, e eles decidiram por bem às suas próprias almas darem razão àquela voz, àquele juízo que condenava os seus erros e que servia de escudo para as acusações da sua própria consciência e das acusações dos outros. E Jesus complementa: e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo, para a ressurreição do juízo, para a ressurreição da condenação, de modo que este juízo será um juízo não mais para a vida, não é a ressurreição da vida, mas é o juízo da morte eterna, ou como Apocalipse diz, a segunda morte, a morte do lago de fogo e enxofre, que para mim é a aniquilação, é o não existir dos seres humanos que não deram perdão, razão ao juízo para a vida. De modo que não precisamos de forma nenhuma, não necessitamos de forma nenhuma nos preocuparmos com qualquer juízo que seja de todo e qualquer ser humano. E os nossos próprios juízos, as nossas próprias condenações, as nossas próprias culpas. Porque tudo isso, as nossas medos, as nossas culpas, elas já foram vencidas na cruz por aquele que nos redimiu. Pense nisso. Nós não estamos mais presos a nenhum tipo de juízo condenatório, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muito boa noite, fiquem com Deus e até a próxima, se assim Ele nos permitir.